Graça e paz, meus amados irmãos, meus amigos. Hoje o nosso Meditando na Palavra tem o seguinte tema: assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Êxodo 16, apenas 2 versículos, versículo 11 e versículo 12. E o Senhor disse a Moisés: ouvi as queixas dos israelitas. Responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. O povo de Israel, cerca de 400 anos de escravidão ali no Egito, um período duro. E Deus ele dá uma missão para Moisés, que Moisés ele liderasse o êxodo, a saída daquele povo do Egito, do povo do Senhor. E sabemos, daquele período de pragas, as 10 pragas, o povo consegue sair do Egito, atravessa o Mar Vermelho. O povo de Israel tinha visto maravilhas e eles tinham presenciado a proteção de Deus sobre a vida deles, seja nas pragas no Egito, onde aquele povo não era atingido, Deus cuidou deles naquele período. Depois na travessia do Mar Vermelho, o exército vindo, Deus ele abre aquele mar, o seu povo passa em terra seca. E ali no período de caminhada rumo a Canaã, cerca de 2 meses e meio, mais ou menos, aí vem essa história. E o povo começa a murmurar. O povo parece que com a memória curta começa já a esquecer do livramento, do cuidado, de todas as promessas, de todo o cuidado que Deus tinha com eles. E eles começam ali a reclamar, começam a falar que no Egito eles comiam, que no Egito eles tinham o sustento, tinham carne para comer, e eles esqueceram que Deus sempre estava cuidando deles. E começam a reclamar. E aqui nesse capítulo 16 fala sobre o maná, fala sobre as codornizes, sobre a carne também que Deus enviou para aquele povo. E Deus ele dá um recado para aquelas pessoas, para aqueles homens, para aquela nação. Claro que Deus ele não precisava provar nada para eles. Claro que Deus ele ia continuar sendo Deus, se eles reclamassem ou não, ele não precisava provar nada. Mas nessa história Deus ele mostra ali que ele continuava sendo Deus. Deus ele continuava mostrando para aquele povo que mesmo eles sendo uma nação que gostava de reclamar, inclusive ficaram vagando pelo deserto por cerca de 40 anos, muito por conta das murmurações, muito por conta da desobediência daquele povo. Mas assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Às vezes nós também, queridos, murmuramos, esquecemos das providências de Deus, esquecemos do cuidado de Deus conosco, com a nossa casa, com a nossa família. As igrejas, não podemos esquecer que Deus ele continua cuidando de nós, e não que ele precisa ficar mostrando pra gente, mas nós somos o povo de Deus. Se for necessário, ele vai continuar enviando o maná, mesmo que seja um maná diário, mas Deus ele não vai deixar faltar nada, nem para mim, nem para você e nem para a igreja alguma, porque nós somos a igreja de Cristo, nós somos a igreja do Senhor. E esta palavra, queridos, ela nos ajuda a termos sempre um sentimento de agradecimento ao Senhor, de reconhecer a grandeza de Deus, de reconhecer o cuidado do Senhor,
Procure não murmurar. Procure não esquecer do cuidado diário que Deus ele tem com você, porque assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Foi a palavra do Senhor para aqueles homens e para aquelas mulheres. E essa é a palavra do Senhor. Ele continua sendo Deus. Ele continua cuidando de nós hoje. Ele continua cuidando de você. E se preciso for, diariamente Deus vai enfiar ao entardecer as codornizes, né? a necessidade para a sua vida, o maná diário. Deus ele não esquece do seu povo. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. Deus continua sendo Deus ainda hoje, continua sendo Deus da nossa vida, continua sendo Deus da nossa salvação. Que Deus ele abençoe a sua vida em nome